Bom dia, meu nome é Natália, eu estou aqui numa propriedade rural da cidade de Redentora, Rio Grande do Sul, e vim falar um pouco sobre o pinheiro brasileiro para vocês. O pinheiro brasileiro, também conhecido como pinheiro paraná, pinheiro das missões, até mesmo a araucária, que se deriva do seu nome científico, Araucaria angustifolia, e também é conhecido por alguns nomes de origem indígena. Ela é uma espécie arbórea de grande porte, dominante aqui na floresta ombrófila mista, sendo decisiva no processo de sucessão dessa floresta. O seu habitat natural se dá em locais de clima frio, com ocorrência de geadas e precipitação ao longo do ano inteiro. Dessa forma, ela tem sua distribuição principalmente aqui na região sul ou sudeste do Brasil, também parte da Argentina e do Paraguai. A sua origem remonta a 200 milhões de anos atrás. Ela pertence à família Alcariaceae, do filo das coníferas, e também pertence às gimnospermas. A sua área original era de 200 mil quilômetros quadrados, mas a partir do século XIX ela foi altamente explorada devido ao seu valor econômico, tornando a madeira útil e também as sementes nutritivas. Hoje, ela é classificada segundo a União Internacional da Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em período crítico de extinção. As sementes da araucária são conhecidas como pinhão e podem ser consumidas por humanos e animais, sendo saborosas e ricas em reservas energéticas. Contém 57% de amido aproximadamente e também aminoácidos. A dispersão de suas sementes ocorre com o auxílio de alguns exemplares da fauna silvestre, como a cutia, a gralha azul e o papagaio charrão. Em plantios, a produção de semente dos pinhões se inicia entre 10 e 15 anos. A árvore produz em média 40 pinhas ao longo de todo o ano de sua vida, que praticamente é 200 anos. O amadurecimento dos pinhões tem grande importância para a alimentação de muitas espécies da fauna silvestre, como a cutia e também as árvores, e também para o ser humano. Ela pode atingir de 30 a 50 metros de altura, tornando-se adulto aos 20 anos, e com um diâmetro à altura do peito, de tronco, de 2,5 metros. A sua forma é única na paisagem brasileira e inconfundível devido ser parecida com uma taça ou então umbela. A floração feminina ocorre o ano todo, já a masculina ocorre de agosto a janeiro. A polinização é predominantemente ocorrida pelo vento e 2 anos após esse evento, as pinhas amadurecem. A araucária também é muito importante para a preservação da flora e da fauna. Como exemplo, temos a ave conhecida como grimpeiro, que necessita da mesma para sua sobrevivência. As araucárias são importantes na fixação do regime hídrico dos rios, bem como por criarem um habitat próprio e rico em biodiversidade. Uma das formas de evitar a extinção da araucária é fazer o plantio de espécies nas áreas de preservação permanentes, conhecidas como APPs, e nas áreas de reserva legal, destinadas à conservação das biodiversidades que são obrigatórias nas propriedades rurais. O Código Florestal Brasileiro permite tal prática e admite ainda a retirada e comercialização dos pinhões, gerando renda aos agricultores familiares. Diante do exposto, eu elaborei um projeto cujo objetivo é implantar uma área de APP numa propriedade do município aqui de Redentora, destinada para a preservação e reflorestamento do pinheiro brasileiro e, consequentemente, conservação da biodiversidade local. Além disso, o proprietário dessa área poderá fazer uso dos pinhões para consumo próprio e também para comercialização. Mostrarei o projeto a seguir para vocês. Como prometido, eu mostrarei a seguir para vocês o projeto que eu desenvolvi para a disciplina de Manejo e Produção Florestal do pinheiro brasileiro. O local escolhido foi aqui no município de Redentora, na região noroeste do Rio Grande do Sul e pertencente à região hidrográfica do Rio Uruguai. As coordenadas do local são as seguintes: serão utilizados apenas 1 hectare de toda a propriedade, que é 45 hectares que está mostrado aqui nessa foto ao lado. O método de cultivo escolhido foi o plantio por sementes com espaçamento entre covas de 8 por 8 metros, totalizando 64 metros quadrados de área para cada araucária.
serão feitas 156 covas na hectare destinada para a implantação de projetos e serão colocadas 3 sementes em cada cova. Segundo o Manual de Calagem e Adubação da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, de 2016, as espécies florestais, elas normalmente apresentam uma maior necessidade de nitrogênio, fósforo e potássio para o seu estabelecimento, e essa necessidade é reduzida nos anos subsequentes da implantação em função do desenvolvimento do sistema radicular das culturas, com maior exploração do solo e também em função do fechamento da copa das árvores e queda de folhas e galhos, os quais potencializaram a ciclagem de nutrientes. Recomenda-se também, sempre que possível, a aplicação parcelada da adubação nitrogenada, sendo uma parte aplicada no momento do plantio e outra parte aplicada durante a estação de crescimento das plantas, escolhendo a época de maior crescimento das mesmas. De outro modo, as necessidades da adubação fosfatadas e potássicas, em comparação com as culturas anuais, elas são menores em função do longo ciclo das culturas e da baixa quantidade de nutrientes exportados pelos produtos de base florestal, havendo maior aproveitamento de potássio e fósforo disponível no solo. Uma curiosidade é que normalmente os solos aqui da região sul do Brasil fornecem suprimento adequado de nutrientes para as culturas florestais. Foi realizada a amostragem de solo da área de onde será implantado o projeto e os resultados que obtivemos foram os seguintes. A argila foi classificada na classe 2, a matéria orgânica classe média, CTC do solo classe alta, fósforo classe alta, potássio classe alta, cálcio, magnésio e enxofre, cobre também ficaram na classe alta, assim como o zinco. Boro e manganês não foram analisados. Dessa maneira, a adubação nitrogenada, segundo o teor de matéria orgânica do solo para o plantio das araucárias, recomenda-se a dose de 15 kg de nitrogênio por hectare, sendo que essa deve ser realizada juntamente com a adubação de potássio e fósforo na cova ou no sulco de plantio. Para a adubação de crescimento, recomenda-se 15 kg de nitrogênio por hectare, sendo que esta deve ser realizada entre o terceiro e também o sexto mês após o seu plantio, escolhendo sempre a época de maior crescimento das plantas. Além disso, o adubo deve ser distribuído na projeção da copa ou em faixa contínua próxima à linha do plantio. A necessidade de aplicação de calcário deve ser realizada quando a saturação por bases for menor do que 40, não satisfazendo a condição do solo que será utilizado nesse projeto, onde temos saturação por base de 76%. Está elencado aqui nesse slide os principais inimigos e doenças ao longo de todos os anos de existência da araucária. Cito o humano como primeiro, devido à alta exploração que foi realizada pelo mesmo, o fungo que provoca a amilarilose, também a podridão negra, inseto como a Cydia araucariae, a dírpia, entre outros, que podem causar a lesão nas plantas jovens e adultas, destruindo as cículas e também as sementes. A perdiz e o ratinho do mato, também por se alimentarem dos brotos e das plantas novas, podem ser considerados o inimigo natural dessa espécie. Aqui eu apresento para vocês o orçamento, então, para a implantação desse projeto. Serão necessárias, então, 368 sementes, que totalizam 3,6 kg a R$10 cada. Ali está o custo da mesma. Os custos com produtos para controle de insetos e doenças não serão considerados no projeto, devido que os mesmos não têm a necessidade de aplicação na implantação do projeto, mas sim quando essas doenças podem ocorrer no desenvolvimento do projeto, então somente assim serão contabilizados os custos, tá? Eu peguei aqui um cloreto de potássio com 66% de potássio, com valor de R$ 5.030 a tonelada, um superfosfato triplo com 41% de fósforo a 5.900 a tonelada e também uma ureia plus com 46% de nitrogênio, R$ 4.000 a tonelada. Também calculamos a necessidade de 2 trabalhadores da mão de obra de R$ 100 por dia. Ali estão os totais que serão necessárias da ureia, de superfosfato triplo e também do cloreto de potássio, além de que, após essas plantas crescerem 1 ou 2 anos, deve ser feito o raleio das mesmas, lembrando que em cada
cova vai ter três sementes, ou seja, 3 árvores, e deve ser escolhida apenas uma delas, 1 a 2 anos depois, deverá ser eliminada em 2 e deixando sempre a mais sadia. O total desse orçamento, então, para esse projeto, seria de R$ 1.210,96. Aqui, de maneira bem breve, eu linkei para vocês o cronograma desse projeto. A obtenção de sementes, então, nos meses de maio e junho, o plantio feito logo após, juntamente com a adubação de plantação, e uma adubação de plantação, então, 3 meses após, que seria em outubro, e outra em janeiro. Trouxe aqui para vocês também as receitas desse projeto. A produção de pinhões, então, como eu falei lá na lavoura, inicia-se a partir de 10 a 15 anos. A árvore produz 40 pinhas por ano, por todo o longo da sua vida, que seria mais de 200 anos, mais ou menos, tá? Aproximadamente. Cada pinha ela pode atingir 5 quilos, mas isso depende muito das adversidades climáticas que vão atingir o local desse projeto, as condições sanitárias da árvore, a disponibilidade de nutrientes, entre outros. Então, dessa maneira, o peso médio registrado, segundo os pesquisadores, é de 2,37 quilos a da pinha, mas somente 44,7% dessa pinha seria efetivamente pinhões. Então, eu vou considerar aqui no projeto que cada pinha vai ter efetivamente de semente de pinhão 1 kg, e cada fêmea, né, cada araucária fêmea que vai produzir a pinha, se produzir 40 pinhas por ano, o proprietário dessa APP poderá comercializar ou então usufruir 4.000 kg de pinhões por ano de produção. Diante do todo exposto, então, a curva de máxima eficiência econômica resume-se no plantio de 4 araucárias para suprir todos os custos do projeto em 1 ano de comercialização e produção das mesmas a R$ 10 o quilo de pinhão, sem considerar a contribuição para a preservação da espécie araucária angustifolia e também para a diversidade que abrange a mesma aqui na localidade desse município. As referências que eu utilizei no meu trabalho são as seguintes. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.